Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor, amém? Vamos aplaudir o nome de Jesus mais uma vez, que Ele merece. Toda honra e toda glória seja dada a Jesus. Aqueles que trouxeram a Bíblia, se puder abrirem comigo, no livro de Neemias. Alguns livros antes de Jó. Neemias. Vamos ler o capítulo 1, verso 4. Depois também o capítulo 8 e verso 2. Neemias, capítulo 1. Essa palavra já vem ardendo no meu coração já faz uns 2 meses. Eu até ia ter a oportunidade de trazer ela na semana de oração que passou, mas aprove a Deus que o meu carro me deixou na mão e no estado de Maine, minha esposa teve que me buscar e a gente até fica frustrado, mas aí a gente começa a entender o propósito de Deus que preparou esse dia, deu a oportunidade para estar aqui num tempo lindo como esse, para compartilhar a palavra de Deus. Todos acharam? Neemias capítulo 1, versículo 4, nos diz assim: E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Vamos ler mais uma vez. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Agora folheia comigo para o capítulo 8. E vamos ler o versículo de número 2. Neemias capítulo 8, versículo 2 vai nos dizer assim: E Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, assim de homens como de mulheres e de todos os entendidos para ouvirem, no primeiro dia do 7º mês. Vou ler mais uma vez. E Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, assim de homens como de mulheres e de todos os entendidos para ouvirem, no primeiro dia do mês. Deus, nós te glorificamos por esta oportunidade de mais uma vez estar aqui e poder entregar a Ti o nosso culto, Senhor. Que Tu possa receber o nosso louvor e a nossa adoração nesta noite. Já sentimos aqui a Tua presença, Senhor. Sabemos que Tu passeia no nosso meio através do Teu Santo Espírito, ó Senhor. E eu te peço nesta noite, ó Deus, e te falo que Tu tens liberdade nesta noite para tocar vidas, para transformar, para curar, Senhor. Porque aqui é a Tua casa e nós te damos liberdade. E, Senhor, nesse momento viemos ouvir a Tua palavra. E eu te peço que Tu venha me usar como um instrumento, como um canal de bênção, Senhor. Que as palavras que Tu já tem colocado em meu coração venha servir para edificar a vida dos meus irmãos, a vida da Tua igreja, e que sejam as Tuas palavras, ó Mestre, e não a minha. Que a Sua voz seja ouvida no nosso meio e a minha voz se cale, Senhor, porque nós precisamos ouvir a Tua voz. Eu te agradeço desde já, no nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem tomar assento. Quem quiser ficar com a Bíblia aberta para acompanhar, fique à vontade. Quando a gente tem a oportunidade de começar a ler, começar a meditar e estudar a palavra de Deus, a gente vai ver que de Gênesis ao livro de Apocalipse, a gente encontra homens e mulheres que tinham uma vida de jejum e oração perante Deus. Quando a gente começa a estudar a Bíblia, a gente começa a entender quantas coisas Deus fazia através desses homens e mulheres de Deus, porque eles levavam uma vida de constante oração e uma vida de constante jejum perante o Senhor. E eu começo a entender, lendo e estudando a Bíblia, porque a gente escuta tanto muitas pessoas falar, ainda mais neste país que a gente vive, que Deus não opera mais tanto milagres como operava antes, que Deus não faz tantas curas como fazia antes, que Deus não liberta tanto como fazia antes. E lendo a Bíblia eu começo a entender que a gente acha isso
porque a gente tem nos distanciado de uma vida de constante oração e de jejum a Deus. É o que a gente aprende lendo a Bíblia. Grandes homens e mulheres de Deus que tinham uma vida constante de jejum e de oração perante a Deus. E a gente começa a entender que Deus não muda. A palavra dele diz que ele é o mesmo hoje, ontem, hoje e eternamente será. Então não foi Deus que mudou, mas nós que temos nos distanciados de uma vida constante de oração perante Deus. E eu até me lembro que o nosso missionário da Índia, o pastor Peter, na sua última viagem que ele teve aqui, eu até falei com o Cleidinho uma vez dessa, que ele aqui, e ele começou a contar dos milagres e das maravilhas que Deus estava fazendo ali na Índia. E eu falava, nossa, eu ainda tenho muito que me converter, eu tenho ainda muito que buscar a Deus, porque ele falava de tantos milagres e maravilhas, e a gente começa a entender, porque nesses países que têm menos recursos, as pessoas buscam mais a Deus. Nesses países que não tem tanta correria igual nós temos aqui, as pessoas elas têm mais espaço, elas têm mais tempo para dedicar a sua vida em oração a Deus. E eu fiquei com aquilo no meu coração, e a gente está vivendo em tempos onde a gente, em vez de estar orando mais, a gente está orando menos. Estamos vivendo em tempos onde a gente está jejuando mais, nós estamos orando menos. Isso é tão verdade que existem alguns estudos que dizem que um pouco mais de 50% dos evangélicos no mundo inteiro a Deus. E existe muito evangélicos nesse planeta, mas somente mais ou menos 50% tem uma vida de oração diariamente com Deus. E quando a gente começa a falar em oração e homens e mulheres de Deus que tinha uma vida de oração, logo vem em mente alguns nomes como Abraão, que orou a Deus e ele curou Abimeleque. Isaac, que orou para Rebeca que tivesse filhos. Moisés, que orou para que Deus lhe mostrara a sua glória. Davi, que orou pedindo proteção de Deus. Elias, que orou para que Deus enviasse fogo sobre o altar. Abacuque, que orou para Deus avivar a obra dele. Jeremias, que orou para Deus lhe corrigir com justiça. Daniel, que orou confessando seus pecados, e vários outros. E foi através desses homens que tinham uma vida de constante oração que Deus operava grandes milagres e maravilhas. Então a gente se depara aqui com Neemias. E lendo esse livro de Neemias, a gente vai entender que não era diferente. Ele era um homem que vivia em constante jejum e constante oração. Isso é tão verdade que por 11 vezes o livro de Neemias vai nos mostrar ele buscando a Deus em jejum e oração. E durante esse livro de Neemias aqui, o rei Artaxerxes, um rei persa, que comandava naquela época. O livro de Neemias, assim como o livro de Esdras, se eu não me engano, são os únicos dois que vão relatar a história do povo judeu voltando depois do exílio babilônico, que durou mais ou menos 70 anos. A Bíblia nos conta no livro de Neemias os muros e as portas de Jerusalém. Neemias era um copeiro do rei, ele tinha um alto cargo no reinado do rei Artaxerxes, e Deus vai e toca o coração desse rei, e ele dá a bênção para Neemias para reconstruir, e ele até dá materiais para ajudar nessa reconstrução. E eu já queria aqui compartilhar uma palavra com os irmãos, que quando chega a hora de Deus para nossas vidas, ele usa quando chega a hora de Deus para nossas vidas, Ele usa o presidente. Quando chega a hora de Deus para nossas vidas, Ele usa uma nação. Quando chega a hora de Deus para nossas vidas, Ele usa um ímpio, Ele usa um macumbeiro, um bruxo. Ele usa quem for preciso para que a promessa dele seja cumprida em nossa vida. E foi assim com Neemias. Ele levanta o rei, Neemias ficou comovido, ficou triste com a situação que o irmão dele falou que estava vivendo o seu povo e como estava destruída a terra de seus pais.
E como falei, Neemias, ele era um copeiro do rei. Ele tinha um alto cargo aqui durante o reinado de Artaxerxes. E para que a gente entenda, e para título de informação, Artaxerxes, sendo um rei persa ou qualquer outro rei naquela época, ele tinha muitas riquezas, ele tinha acesso a muito ouro, ele tinha acesso a muita prata, ele tinha acesso às vestes reais, ele tinha acesso a quantas mulheres quiserem, ele tinha acesso a qualquer coisa que ele queria. E ele entra agora na presença do rei, o Neemias, para fazer ali o seu trabalho diário como copeiro, e o rei notou no semblante dele que tinha algo errado. O rei notou no semblante do Neemias que tinha algo diferente. Olha o que o versículo 2 vai nos dizer. E o rei me disse: por que está triste o teu rosto? Pois não estás doente? Não é senão tristeza de coração. Então temi muito em grande maneira. O rei até pensou que Neemias estava doente. E no verso 4 que a gente leu, eu aprendo que o terceiro resultado de quem tem uma vida de jejum e oração com Deus é dependência total em Deus. Neemias, tendo esse alto cargo e sabendo que o rei tinha acesso a tudo que ele queria, ele podia ter pedido ouro, ele podia ter pedido prata, ele podia ter pedido vestes reais, ele podia ter pedido qualquer mulher do reinado. Mas olha o que ele fala: então orei ao Deus dos céus. Olha que coisa gloriosa. O jejum e a oração, ela promove a nossa dependência total em Deus. Antes de qualquer decisão, antes de a gente tomar qualquer passo, a gente deve primeiro buscar a Deus, consultar a Deus. Não sei os irmãos, mas se eu fosse refletir na minha vida, toda vez que eu quebrei a cara, perdão pelo uso da palavra, toda vez que eu errei, toda vez que algo deu errado em minha vida, foi porque eu tomei uma decisão, que eu tomei o primeiro passo sem consultar primeiro a Deus. E é isso que uma vida de jejum e oração traz. O resultado é dependência total em Deus, e não é uma dependência de meio termo, porque para Deus não existe meio termo. Ou a gente é, ou a gente não é, ou a gente serve, ou a gente não serve. Não podemos estar com um pé no mundo e um pé na igreja. Não podemos estar no domingo no culto, mas numa sexta ou num sábado a gente está num bar tomando uma cerveja. Ou a gente é, ou a gente é. Dependência total em Deus, não existe meio termo. E eu me lembro, certa vez, o pastor Carlos, em uma das pregações dele, ele falou que até na hora de a gente se vestir, a gente deve consultar a Deus. E eu entendo que não devemos espiritualizar tudo, mas eu levei aquilo de coração. E eu literalmente, eu chego ali no meu closet: Senhor, é essa gravata? Senhor, é essa camisa? Porque a nossa dependência, ela tem que ser total em Deus. Ou a gente serve por completo, ou a gente não serve. Isso é tão verdade que o livro de Apocalipse vai nos dizer que Deus fica doente em quem está em meio termo, em quem está no meio do muro. A palavra de Deus diz que ou sejais frios, ou sejai quente. Apocalipse, capítulo de número 3, e o verso de número 15, se puder jogar no telão para nós. Apocalipse, capítulo 3 e verso 15, nos mostra o resultado de não ter a dependência total em Deus. Nos diz assim: eu sei as tuas obras, que não és frio nem quente, tomaras que foras frio ou quente. 16. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Ou seja, ou a gente serve por completo, ou somos quente, ou não servimos, ou somos frio. Não existe meio termo para Deus. Ou a gente é crente, ou a gente não é. É em todos os momentos. A nossa dependência a Deus tem que ser em todo momento da nossa vida. É você acordar de manhã: Senhor, eu entrego a minha vida por total. Eu entrego a minha dirigida até o meu trabalho. Eu entrego a minha casa em tuas mãos, a minha família. A dependência em Deus tem que ser por total. E esse é o terceiro resultado que a gente aprende com Neemias e que nós também podemos alcançar através de uma vida de constante oração e jejum. Primeiro resultado, empatia pelas almas. O segundo resultado é reconhecer que somos pecadores. O terceiro resultado de uma vida de constante oração e jejum é dependência total em Deus. E então agora a gente chega no capítulo 2 de Neemias. O rei deu a bênção para que ele fosse a Jerusalém e até contribuiu com materiais para a reconstrução. E chegamos no verso 2 do capítulo 12,
onde Neemias vai nos ensinar o quarto resultado de uma vida de oração e de jejum perante a Deus. Neemias capítulo 2 e verso 12. Diz assim: e de noite me levantei, eu e poucos homens comigo, e não declarei a ninguém o que o meu Deus me pôs no coração para fazer em Jerusalém. E não havia comigo animal algum, senão aquele em que estava montado. Para nós ter um melhor entendimento, o significado da palavra prudência: virtude que faz prever e procura evitar as inconveniências e os perigos, a cautela, a precaução. Neemias aqui tinha tomado os cavalos, tinha tomado os materiais que o rei deu para ele ajudar a reconstruir, e o rei também deu-lhe cartas para que ele pudesse entregar aos reis de cada cidade que ele ia passar. E agora ele chega aqui nesse momento, ele sai de noite, e ele já estava com o propósito de Deus no coração dele, que Deus tinha mandado ele reconstruir os muros. Ele foi comovido, foi tocado pela situação em que estava o povo. E eu começo a aprender aqui o que é ter a prudência. É saber que existe planos, existe projetos que Deus tem para nossas vidas e tem comunicados para nós, que são entre nós e Deus. Existe coisas em nossas vidas que não devemos sair contando para todo mundo. Tem coisas em nossas vidas que são entre nós e Deus, porque se a gente sai contando para todo mundo, a gente pode estar colocando em risco a obra que Deus tem para realizar em nossas vidas. A gente pode estar colocando em risco um casamento, a gente pode estar colocando em risco o nosso ministério, a gente pode estar colocando em risco a vida da nossa família. Então a prudência, ela vem através de uma vida de jejum e oração, e a gente vê isso com Neemias. Ele não declarou a ninguém, olha o versículo novamente: e de noite me levantei, eu e poucos homens comigo, e não declarei a ninguém. E sim, a gente deve glorificar a Deus e contar testemunhos, mas tem coisas que é entre nós e Deus. Se Deus não te deu a permissão para falar para ninguém, continue na oração, continue em jejum, porque se for para você falar, Deus vai te dar a permissão. Não coloque em risco a obra que Deus tem te levantado para fazer. Prudência, o quarto resultado. E em Provérbios, o sábio Salomão vai nos dizer algo tremendo. Provérbios capítulo 16 e verso 16, onde vamos ver a prudência na vida desse homem. Provérbios 16 e 16 diz assim: quanto melhor é adquirir a sabedoria que o ouro, e quanto mais excelente adquirir a prudência do que a prata. O homem, um dos homens mais sábios que existiu na face da terra, olha o que ele nos fala: é mais excelente adquirir a prudência do que a prata. Então tem algo aqui neste livro de Neemias e o que ele está falando que a gente tem que levar conosco, é ter prudência em todas as áreas da nossa vida. A prudência, ela vale mais do que o dólar que a gente pode ganhar amanhã. A prudência vale mais de qualquer coisa que a gente pode ganhar, porque ela nos mantém firme no propósito que Deus tem para nós. 1 Samuel, capítulo de número 18, verso 5, vamos ver outro homem que também vivia uma vida de oração, e ele tinha esse resultado de prudência na vida dele. 1 Samuel 18, 5 vai dizer assim: saía Davi onde quer que Saul o enviava, e se conduzia com prudência, de modo que Saul o pôs sobre tropas do seu exército, e era ele benquisto de todo o povo e até dos próprios servos de Saul. Olha o que acontece na vida de Davi por ele ter prudência. Ele é colocado sobre todas as tropas de Israel, ele recebe um alto cargo, e eu quero compartilhar essa palavra com os irmãos. Ei, continue na sua vida de oração, na sua vida de jejum, obtenha esse quarto resultado que é prudência, que Deus vai te colocar sobre coisas grandes. Deus vai cumprir a promessa que Ele já te tem feito, mas a gente tem que fazer a nossa parte. Quantos podem dar um brado de glória ao nome de Jesus? Aleluia! Prudência, o quarto resultado de quem tem uma vida de jejum e oração. E o quinto resultado de quem tem uma vida de jejum e oração, a gente vai ver no versículo 17
do capítulo 2 de Neemias. Neemias capítulo 2, verso 17. Diz assim: então lhes disse: bem vedes vós a miséria em que estamos, que Jerusalém está assolada, e que as suas portas têm sido queimadas. Vinde, pois, e reedificamos o muro de Jerusalém, e não estejamos mais em opróbrio. Então Neemias agora tinha saído de noite, e ele chega ali em Jerusalém, depois de ter passado com as cartas que o rei Artaxerxes tinha entregado para ele. E teve muitas pessoas que se levantaram para tentar derrubar ele ali no reinado de Asaf, como Sambalate, o Horonita, Tobias, que tentaram parar ele no meio do caminho dele. E ele chega de noite em Jerusalém e ele começa a inspecionar os muros. Ele começa a inspecionar a cidade de longe, as portas que tinham sido queimadas a fogo. E eu já queria aqui deixar isso para os irmãos. Tem coisas em nossas vidas que ela exige planejamento, assim como Neemias. Ele não somente entrou na cidade, de noite ele saiu e ele começou a verificar os muros. Tem coisas em nossas vidas que a gente tem que planejar, não é de qualquer maneira que a gente pode fazer. Temos que consultar a Deus e temos que ver realmente o que está passando, analisar a situação, para que sim, depois podemos tomar ação. Então o quinto resultado que aprendemos Neemias, de uma vida de jejum e oração, é que ela nos faz agir, ela nos faz tomar ação, ela nos faz tomar frente. Olha o versículo que diz novamente: então lhes disse: bem vede vós a miséria em que estamos, que Jerusalém está assolada, e que as suas portas têm sido queimadas. Vinde, pois, e reedificamos o muro de Jerusalém. Neemias estava triste com a situação, e alguns estudiosos vão dizer que Neemias chegou a orar 4 meses direto neste propósito de reconstruir os muros e as portas de Jerusalém. Mas não adiantava nada ele somente continuar orando e jejuando a Deus. O pastor Carlos por muitas vezes aqui já falou, e eu aprendi isso com ele: milagre é aquilo que Deus, milagre só é o que Deus pode fazer. Tem coisas que nós temos que tomar ação, tem coisas que nós temos que regaçar a manga e fazer, e a oração e o jejum, ela promove esse resultado em nós, ela nos faz agir, ela nos faz tomar a frente. Neemias usou a influência dele como copeiro do rei para a reconstrução de Jerusalém. Muitas das vezes a gente ora, a gente clama a Deus, mas a gente não regaça a manga, a gente não quer ir em frente. Existem coisas que a gente pede para Deus, mas que a gente tem que tomar o primeiro passo. Claro que tudo diante da palavra dele, guiado por ele, mas a gente não pode esperar tudo em Deus. Se tem algum plano, algum projeto que você tem em seu coração, irmão, busque a Deus, ore, mas tome ação, vá em frente, irmão. Ore a Deus, busque a Ele, que Ele vai te dar a direção, mas tome ação. E é esse o resultado que o jejum e oração promovem em nossa vida. Então, com Neemias, a gente aprende que o primeiro resultado de quem tem oração e jejum perante Deus é empatia pelas almas. O segundo resultado de quem vive uma vida de jejum e oração é reconhecer que somos pecadores. O terceiro resultado, dependência total em Deus. O quarto resultado de uma vida de jejum e oração, prudência. O quinto resultado de uma vida em jejum e oração é agir, tomar ação e ir em frente. Eclesiastes capítulo de número 11 e o verso 4 vai nos dizer algo interessante sobre tomar ação e ir em frente. Eclesiastes capítulo 11 verso 4 diz assim: quem fica observando o vento não plantará, e quem fica olhando para as nuvens não colherá. Então, como falei, irmão, se tem um propósito de Deus em teu coração e Deus confirmou que Ele vai abençoar, não fique olhando o vento, porque senão não vai acontecer. Não fique olhando para as nuvens, porque senão você não vai colher, irmão. Coloque debaixo do joelho de jejum e oração e vá em frente, tome ação, porque Deus é contigo, em nome de Jesus. E a gente pode ver essa qualidade, podemos dizer, esse resultado de tomar ação na vida de alguns homens da Bíblia. Abraão,
Deus pediu para que ele subisse o monte e sacrificasse o filho dele. Ele fez o que? Ele tomou ação. Ele saiu de madrugada, ele abordoou o jumento dele e foi em frente para o que Deus tinha mandado ele fazer. Ele tomou ação, ele regaçou a manga e foi para onde Deus tinha mandado. Podemos ver com Noé. Ele ouve a voz de Deus, Deus pede para que ele constrói a arca. Se Noé ficasse ali sentado paradinho, a arca não iria se construir. Ele teve que regaçar a manga, ele teve que tomar ação, colocando Deus na frente dele, e Deus cumpriu o propósito que tinha para a vida de Noé. Então aprendemos que a gente consegue obter resultados em nossa vida quando vivemos constantemente em oração e de jejum. E eu já caminho aqui para encerrar no capítulo 8, no verso 2. E vamos ler o versículo 9 também. O resultado da palavra de Deus. 5 resultados que a oração e jejum promove e o resultado da palavra de Deus. Verso 2 do capítulo 8 de Neemias. E Esdras o sacerdote trouxe a lei perante a congregação, assim de homens como de mulheres, e de todos os entendidos para ouvirem, no primeiro dia do 7º mês. E o versículo 9. E Neemias, que era o tirsata, e o sacerdote Esdras, o escriba, e os levitas que ensinavam ao povo, disseram a todo o povo: esse dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não vos lamenteis, nem choreis, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. A gente pode ver e aprende que a oração e o jejum trazem resultados em nossa vida, e não é diferente com a palavra de Deus. Aqui no capítulo de número 8, Neemias já tinha cumprido o propósito de Deus para a vida dele. Os muros já tinham sido reconstruídos, as portas já tinham sido reconstruídas, o povo estava alegre, o povo tinha onde se reunir para cultuar a Deus. E aqui, como lemos, o sacerdote Esdras, ele junta agora o povo, e eles vão e buscam a lei, eles buscam a palavra de Deus. E Esdras começa a pregar sobre a lei. E a gente pode dizer que isso foi uma escola bíblica. Se você ler o capítulo 8 e eu acho que até o capítulo 9, você vai ver que foi mais ou menos 6 a 7 dias que Esdras pregava a palavra de Deus, das 5 da manhã até mais ou menos meio-dia. E o que me deixa furioso é que às vezes a gente vem para um culto, tem uma mensagem de 30, 45 minutos, 1 hora, e tem gente que sai brabo: nossa, que culto demorado, nossa, eu vou chegar em casa tarde. Mas olha o que aconteceu com esse povo, irmãos. Eles estavam ali por 6 ou 7 dias ouvindo a palavra de Deus, das 5 da manhã ao meio-dia, e o resultado que isso trouxe é que o povo se arrependeu dos seus pecados. O povo começou a chorar, começou a confessar os pecados deles para os profetas, para o sacerdote Esdras e para Neemias. Esse é o resultado que a palavra de Deus traz. Ela traz confissão de pecado. A palavra de Deus, ela confronta os nossos pecados. A palavra de Deus, ela não deixa a gente confortável no meio dos nossos pecados. E a gente vive em um tempo que muitos acham que um avivamento é oba-oba, é pulo, é dar grito, é dar glória. Mas um avivamento pleno, um avivamento real, é quando almas se rendem para Jesus, é quando acontece confissão de pecados, é quando almas começam a falar que Jesus é o Senhor da vida delas. Quantos podem dar um grito de glória ao nome de Jesus? Aleluia. A palavra de Deus, ela traz esse confronto, ela traz esse real avivamento, não um avivamento com oba-oba, com barulho. E não me leve a mal, é bom pular na presença de Deus, é bom falar em língua estranha, é bom você chorar, mas um real avivamento, o avivamento verdadeiro, ele transforma vidas. É a palavra de Deus. Esse é o verdadeiro avivamento que o mundo está precisando. É a palavra de Deus, é a palavra de Deus que cura, é a palavra de Deus que transforma, é a palavra de Deus que traz salvação para o mundo, é a palavra de Deus que trouxe um menino lá do bairro Mineira Nova, Criciúma, Santa Catarina, arrancou ele dos mundos das drogas, lavou ele no sangue de Jesus e colocou ele aqui nesta noite para te dizer: busque um real avivamento, porque Deus está procurando pessoas que querem se dedicar a Ele. Oh, glória!
Louvado é o teu nome, Jesus. Um dos maiores avivamentos que aconteceu, e foi até aqui na região da Nova Inglaterra, em Northampton, se não me engano. Deus usa um homem chamado Jonathan Edwards, em 1741, para promover um real avivamento extraordinário, onde mais ou menos dizem que 25 a 50 mil almas se renderam a Jesus. Isso é um real avivamento, é alma se rendendo a Jesus. E sabe qual foi o tema da mensagem que ele pregou? Não foi oba-oba, foi pecadores na mão de um Deus irado. Então é isso que traz um avivamento, é a palavra de Deus que confronta o pecado, é a palavra de Deus que faz a gente realizar que verdadeiramente somos pecadores e precisamos da misericórdia dele. Fique em pé em nome de Jesus. Um real avivamento é o que a gente está precisando nos dias de hoje. Não é somente a gente vir cantar, louvar a Deus, mas é a gente se render, a gente se ajoelhar diante da presença de Deus, a gente chorar, a gente confessar os nossos pecados, é a gente ver almas aqui se rendendo a Jesus, é nós mesmos trazendo, seja os nossos empregados, as pessoas que trabalham com nós, a realmente conhecer a palavra de Deus, para que esse real avivamento venha acontecer. E o ano está se findando, e talvez você esse ano não orou tanto como gostava, talvez esse ano você não jejuou tanto como gostava, mas um ano novo está prestes a começar, e Deus está dando uma oportunidade, uma página nova, um ano novo, para que a gente venha buscar mais a Ele, para que a gente venha jejuar mais, para que a gente venha orar mais, para que a gente venha meditar, a mergulhar, a nos submerger na palavra de Deus, porque é ela que traz mudança de vida para nós, irmãos. Não é qualquer outra coisa senão a palavra de Deus. Então eu gostaria de orar com você nesta noite. Se quiser vir aqui na frente, fica à vontade, mas não se sinta constrangido. Nós estamos precisando disso, é do resultado de oração, de jejum. Nós estamos precisando de real avivamento. Vivemos em tempos esquisitos, estranhos, e só a palavra de Deus pode trazer mudança. Oh Deus, nós te louvamos por essa noite. Nós te agradecemos pela tua palavra, Senhor. Nós te agradecemos pela oportunidade de poder estar diante de ti. Oh, e ai de nós se não fosse a tua palavra, Senhor. A tua palavra que através dela tudo foi criado. A tua palavra, Senhor eterno, que através dela nós fomos criados. Ó Pai, a tua palavra que confronta os nossos pecados, os nossos erros. Pai, nos levanta, ó Deus, para um real avivamento. Nos levanta, ó Deus, para orar mais, para jejuar mais, para que possamos obter esses resultados que a gente vê na vida de Neemias, Senhor. Nós precisamos disso em nossas vidas. Estamos vivendo em tempos difíceis, Senhor. Nos ajuda em oração, Pai, para que possamos dedicar mais tempo a Ti, mais tempo em oração, mais tempo em jejum, mais tempo orando, Pai, mais tempo lendo a Tua palavra, ó Deus. Oh Senhor, e aqui estamos perante Ti, Senhor, não pelo movimento mundano, humano, mas pelo um avivamento real, um avivamento que traz mudança de vida, um avivamento que traz almas rendidas para o Teu reino, Senhor, um avivamento que traz almas chorando perante o Teu altar, ó Mestre. E nessa noite, se porventura entrou alguém aqui, ó Deus, que sente vontade, ó Pai, de orar mais, de jejuar mais, mas não tem conseguido, em nome de Jesus Cristo, nós quebramos todas as correntes que nos prendem de Te buscar mais, que nos prende de Te jejuar mais a Ti, Senhor, que nos prende de ler a Tua palavra. Traz um real avivamento no nosso meio, Senhor, transforma as nossas vidas, engrandeça o Teu nome através das nossas vidas, Senhor. Toca a vida de cada um que está aqui na frente nesta noite. Eu não sei a necessidade deles, mas Tu conheces, Senhor. Toca, Senhor, toca, derrama do Teu bálsamo, ó Mestre. É por Ti que estamos aqui, Pai, não há outra razão. Oh,
Receba renovo nesta noite. Receba renovo do Espírito Santo de Deus, que vai te ajudar a orar mais, que vai te aconselhar, que vai te guiar, que vai te ajudar a jejuar mais. Receba o renovo, receba o toque do Espírito Santo. O Senhor passeia no nosso meio através do seu Santo Espírito. Abra o seu coração, abra o seu coração. Oh Senhor, traz um real avivamento em nosso meio. Nós precisamos mais de Ti, menos do mundo, Senhor. Nos ajuda, ó Pai, neste caminhar de oração, de jejum, e um real avivamento é o que peço para a minha vida e para a vida dos meus irmãos nesta noite, no nome santo e glorioso de Jesus. Aleluia, aleluia.